Ora boas, malta. Bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do canal Pausa Técnica. Um episódio aqui de, vamos dizer assim, de falar da fase mesmo final da primeira ronda. Vamos comentar então os míticos jogos 7 que aconteceu entre os Warriors, Rockets e os Denver Nuggets contra os Clippers. E falar que já arrancou logo a segunda ronda. Aliás, a segunda ronda arrancou antes do jogo 7 dos Warriors contra os Rockets. Exatamente. Os Cleveland Cavaliers receberam e perderam os Indiana Pacers nesse primeiro jogo da segunda ronda, e por isso vamos fazer, lá está, uma espécie de remix. Vamos dizer assim. Vamos misturar aqui estes jogos 7 com os jogos 1 da segunda ronda, embora falta ainda, na altura que estamos a gravar, atenção, terça-feira à noite, falta ainda o jogo 1 dos Warriors contra os Timberwolves, que é normal, porque os Warriors jogaram da noite de domingo para segunda-feira. Para comentar comigo isto, está aqui o Gonçalo. Por agora, porque entretanto, na segunda parte, quando viramos para as situações do Oeste, falar lá está do tal jogo 7, dos Warriors Rockets, e fazer a previsão também dessa série dos Warriors contra os Timberwolves, e falar também dos OKC contra os Denver Nuggets, e do jogo 7 também, dos Denver Nuggets, mas ele aparece. Nesta primeira parte está aqui o Gonçalo, também vai aparecer na segunda parte. Atenção, malta, isto não é substituição e sai, não é, Gonçalo? Tu vais estar nas duas partes, não é? Tudo bem contigo? Tudo bom, tudo bom. Respondendo a essa questão, como eu já sempre ouvi dizer, eu sou o coração deste podcast, estou sempre presente. Não vamos falar do significado disto, deixar isto para outra altura, mas pronto, como já foi dito por muitos, sou o coração disto, estou cá sempre. Mas está tudo bem, está a ser uma. Em termos de primeira ronda, em termos de espetáculo, em termos daquilo que se viu, foi muito, muito bom. Obviamente, 2 jogos 7 é sempre muito bom, ainda para mais numa primeira ronda que não é nada normal, digamos assim. Que até uma altura se haver um bocadinho mais de desequilíbrio, mas nessas, curiosamente, houve tudo menos isso, pelo menos em algumas séries. E para começar, pelo menos de jogos da segunda ronda que já iniciaram, já tivemos aqui dois belos jogos, um a prolongamento, o outro que foi também, não foi prolongamento, mas foi também até ao fim. Portanto, está a ser como expectável, uma segunda ronda muito boa. Aliás, para muitos até tem sido uma surpresa, não é? A nível de resultados, não é? Porque curiosamente os três, para muita gente eram os três candidatos mais fortes, perderam. Lá está o Oklahoma, em casa, ainda por cima, no jogo 1, e ainda por cima o Oklahoma, se calhar até diria que é a maior surpresa pela circunstância dos Denver Nuggets virem cansados. O jogo 7, apenas 2 dias de repouso, e ainda por cima tinha a questão da viagem, obviamente, que eles jogaram o jogo 7 em casa e depois tiveram que viajar para o Oklahoma, embora a viagem não é assim longa, tipo de LA para Miami, ou para Orlando, para Boston, não é assim longo, mas mesmo assim é uma viagem, ainda é grandinha, um bocadinho, mas mesmo assim tivemos essa grande surpresa. Mas lá está, vamos falar disso tudo nesta primeira parte. Gonçalo, vamos falar então do lado este, onde tivemos então já os 2 jogos, lá está, do lado leste da segunda ronda, os jogos juntos da segunda ronda, o tal jogo que estamos a arrancar já com esse até, o primeiro jogo que foi da segunda ronda, que abriu, que foi os Cleveland Cavaliers contra os Indiana Pacers. Esse jogo que foi do domingo para a segunda, antes do tal jogo 7 que eu falei dos Warriors contra os Rockets. Cleveland Cavaliers perdeu em casa, lá está, porque era o favorito. Só que, atenção, não esquecer que o Darius Garland não está a jogar, e ao que parece a lesão pode ser até mais grave que o que nós estávamos a supor, não é? Uma lesão que até dizem, segundo os reportes, que é daquelas que se fosse na época regular, provavelmente o Garland, olha, a timeline da segunda ronda falhava, que era tipo as 2 semanas, não jogava, 2 ou até mais, 2, 3, 4 semanas, dependendo da recuperação. Agora com isto vamos ver como é que vai ser o regresso, mas realmente notou-se a sua ausência, porque eu percebi, atenção, Kenny Atkinson ter metido o Sam Merrill, porque ele não queria pôr o Ty Jerome para não quebrar certas dinâmicas, e porque também o Ty Jerome é o único jogador realmente assim, com estas circunstâncias, obviamente, é o único jogador a vir do banco que tem playmaking, vamos dizer assim, e também um base, digamos assim, de construção. E eu percebi também essa questão, não é?
e por Son Merrill, pronto, que é um atirador. Claro que com isso o Donovan Mitchell teve que assumir mais o papel de playmaker, que não estou a dizer que ele não é playmaker, claro que ele é, mas não é um Garland. Garland já é mais o papel do Garland nesse sentido. E depois, claro, acho que também outro ponto que foi bem evidente foi a defesa de perímetro dos Cavs, porque Son Merrill, lá está, não é grande especialista, e depois já falamos aqui também, passando a ti a palavra, Gonçalo, o Okoro, que teve tempo, não é? Mas mesmo assim no ataque é completamente ignorado, e acho que estes foram os fatores decisivos da parte dos Cavs. Não sei se concordas comigo, desta derrota da parte dos Cavs, não achas? Sim, nós, até mesmo quando foi o último episódio, que também tivemos cá o Quedas, também tínhamos falado muito na altura, na espécie de antevisão, digamos assim, porque pois, a antevisão mesmo já estava a ser mais do que definida. Mas sempre se antevia que isto ia ser um jogo que seria de extrema importância para a dupla de bases, tanto dos Cavaliers como da dupla de bases de Indiana. Um, Obviamente a questão do Garland seria sempre um fator, como é mais que óbvio, mas de qualquer das formas eu entendi de certa forma a aposta no jogador como o Sam Merrill para ser titular, porque depois também para as possíveis opções para bases, neste momento temos ali, em termos confiáveis, em termos de fiáveis para contexto de playoffs, temos apenas a questão do Isaac Okoro, que, atenção, dá muito na defesa, até pode ser uma opção interessante para ter mais minutos num próximo jogo, mas numa perspectiva de defender mais os bases da equipa adversária, mas obviamente é um jogador depois do ponto de vista do ataque, depois também não dá muita criação, não é propriamente um jogador, um Sim, sim. conector de jogo, digamos assim. É mais um wing player, ele cumpre um bocadinho mais papel, embora tenha tamanho de base, mas ele é considerado um extremo. Pelo menos aos Sim, Cavs isso assim o é é. um base extremo, como se diz. É, É um base porque nós dizemos por causa da sua estatura, mais pequeno e isso, mas realmente ele bola na exatamente. mão só realmente é realmente um slasher quando ataca o cesto. É mais ou menos Sim. isso. E tal foi tal coisa. Nós também, tal como também se tinha dito no último episódio, seria um jogo muito importante, muito decisivo, que ia ser um jogo uma série muito decisiva através dos bases, tanto do lado dos Pacers com Ali Burton e Andrew Nembhard, tal como dos Cavs, da questão da Donovan Mitchell e a saúde e um Garland saudável ou não. Ainda não o tivemos. Acredito que até possamos ter um Garland mais cedo ou mais tarde nesta série. Obviamente, não sei se a 100% ou não, mas acho que acredito plenamente que o teremos um Garland a jogar de alguma forma nesta série, devido à sua importância que ele tem e às coisas que ele pode abrir e às coisas que ele pode trazer a esta equipa dos Cavs. Frente a uma equipa dos Pacers, ele consegue atacar muito bem o pick and roll, consegue atacar muito bem o jogo dos floaters, do mid-range e consegue colocar um bocadinho o Miles Turner um bocadinho em dificuldades e obrigar o Miles Turner a pensar um bocadinho o que é que há de fazer quando tem à frente um Garland. Quando tens o Donovan Mitchell, não é dizer que é mais previsível, mas sabes perfeitamente que o Garland, que o Donovan Mitchell te consegue dar, particularmente a questão dos floaters, também a questão ali dos lançamentos de longa distância. Mas obviamente depois também o Garland, o Masson também acaba aqui também ter um papel bastante importante nesse sentido. Olhando para este jogo, eu colocava aqui apenas duas responsabilidades nesta vitória. Eu acho que foi o ato de loucura por parte dos Pacers, que os Pacers entraram para esta partida a jogar exatamente da forma como estava à espera que eles fossem jogar. Uma equipa que, novamente, e eu até vinha a ouvir isso há pouco num outro podcast, é curioso porque os Cavs também gostam de jogar rápido, mas não conseguem controlar aquele jogo rápido. E Indiana consegue fazer isso na perfeição. Tens um Garland, depois tens muitas vezes o Haliburton com a bola na mão. Assim é que é, tens o Haliburton com a bola na mão. Tens um bloqueio direto que não sabes bem se aquilo vai ser um pick and roll, se vai ser um pick and pop. Depois tens um Nembhard a cortar para o sexto quando dás por ti. Tens um Siakam a pedir um post-up. Isto tudo durante 6, 7 segundos. Tens muito movimento fora da bola, tens muito ataque fora da bola, que coloca a equipa adversária em muitas dificuldades em perceber o que é que a Indiana vai fazer a seguir.
E particularmente quando tens o Haliburton a jogar a um nível incrível como ele tem vindo a jogar, e atenção, isto não é território novo para o Garland, mas para o Garland, perdão, e o Garland na boca, como se costuma dizer. Mas olhando para este nível que o Haliburton está a demonstrar, que não é território novo para ele, mas vês no Haliburton que sabe perfeitamente aquilo que ele pode esperar da defesa, aquilo que a defesa lhe pode fazer, e mesmo assim a tomar a melhor decisão em prol da equipa para garantir que eles tenham a melhor possibilidade de lançamento exterior ou lançamento de concretizar as suas jogadas, um, é um nível a que nós já estamos habituados por parte do Garland, porque também já o foi o ano passado, quando os Pacers foram, digamos assim, a surpresa da fase regular e dos playoffs também. Mas isto tem sido o nível do Garland, ele tem demonstrado isso e muito bem, e eu acho, genuinamente, eu acho que o Haliburton esteve aqui a um bom nível. Também destacar o Andrew Nembhard, que a malta desvaloriza sempre um bocadinho a questão do lançamento exterior, mas eu não tenho problemas nenhums e eu gosto muito do lançamento exterior dele. Acho que é um jogador que, apesar de ser durante a fase regular, não dá aquilo que se esperava, mas é um jogador que, de um momento para o outro, consegue estar a lançar 40% ou estar a lançar 50% da linha de 3 pontos. Também destacar o Nismith, que também, como eu também já tinha antevisto no episódio passado, é um jogador que iria ter uma grande importância nesta série, devido à questão da defesa de perímetro e devido à questão da defesa do ponto-ataque, na questão dos bases. Ele também fez uma boa exibição. Siakam também não esteve a um mau nível, o Malsana também não esteve mal. E do lado dos Cavs viu-se aqui um bocadinho também que o Kedas tinha falado, que era o fator de termos os Cavs a ponderar a possibilidade de dar menos minutos ao Jarrett Allen e colocar um bocadinho o Mobley a jogar um bocadinho mais sozinho, digamos assim. Eu só olhando aqui rapidamente para a box score, houve 4 jogadores que jogaram mais tempo do que o Jarrett Allen. Foi o Mobley com 36 minutos, o Donovan Mitchell com 34, o Struz com 32 e o DeAndre Hunter com 30, mas foi aqui mais uns segundinhos. O Jarrett Allen teve tantos minutos como o Ty Jerome, que pronto, não é propriamente um choque, porque o Ty Jerome era muito importante para esta série, mas pelo menos na perspectiva de obrigar os Cavs a pensar e a saber o que é que vão fazer, foi uma boa decisão por parte dos Pacers também obrigar. Também acho que o Allen também teve alguns problemas de faltas a dada altura na partida, depois também tiveram de o tirar. Portanto, pá, excelente vitória dos Pacers. Controlaram o jogo a seu belo prazer e jogaram muito bem, estão a jogar muito bem e no meio desta loucura que é o ataque, também defensivamente conseguem-se aguentar relativamente bem, digamos assim, contra outros ataques de outras equipas, mas acho que temos série, continuo a dizer que eu acho que isto vai a 6 jogos, mas estou a gostar bastante. Gostei bastante do vídeo deste primeiro jogo e muito interessado em ver o que é que vem daí. Sim, sim. Eu até falei muito dos Cavs, do lado negativo, e atenção, Donovan Mitchell, falei dele, mas ele teve uma fase do jogo que é verdade que quando foi os Pacers notou-se ali um abrandamento, não é? E até o Nate Smith estava no banco por causa da questão do problema de faltas, porque o Nate Smith foi realmente uma bela carraça ali para para o Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell aí teve aí uma fase muito boa, que até estava a lançar os Cavs, não é? Para a discussão do jogo em si. E realmente foi o MVP deste jogo dos Cavs. O Evan Mobley, de certo modo, também ofensivamente teve ok. Teve ok, quer dizer, foi bom, sinceramente. Embora teve ali algumas dificuldades, não é? Mas isso era normal. Pá, já o Jarrett Allen, ok, que foi muitas vezes caçado nas tais trocas com os Pacers para ver se ficava com o Haliburton e aconteceu isso. O Haliburton apanhou muitas vezes, que era o que eu queria, o Jarrett Allen para o atacar, não é? Nesse tal matchup. Mas os Cavs, lá está. Este não é os Cavs que nós estamos à espera, porque realmente ser o Gallen, isto, lá está, é como se tivesse também. Não tivesse o Donovan Mitchell, também seria a mesma coisa. Ou seja, se tivesse o Gallen e não tivesse o Donovan Mitchell, também isto era um Cavs algo transfigurado. E foi o que eu notei. O Tyron portou-se bem também, mas lá está, faltava ali um Gallen que era mais outra peça, mais uma ameaça, lá está, do tiro exterior, mais um jogador que sabe o que fazer com a bola nas mãos, e que o Donovan Mitchell
é bom, atenção, mas não é num nível. É isto, basicamente o teto dele é isto. Não pode ser mais. E nesta equipa dos Pacers, que realmente estão a defender bem, este ano 2025 é uma equipa que está a evoluir muito bem na defesa. Claro que nós já viemos a comentar, não é, Gonçalo? O Nate Smith, o Siakam, o Nembhard, tem estado muito, muito bem. E isso, lá está, os padrões defensivos da equipa dos Persas melhora também. Também neste jogo, também destacar também o Miles Turner. Também acho que teve ali um bom jogo do lado... Aliás, os Pacers, de certo modo, eu acho que não tem assim uma nota assim negativa, um destaque muito negativo. O resto, portaram-se todos bem. Siakam a fazer um bom jogo perante, lá está, o Evan Mobley, que seria o seu matchup, não é? Que nós estávamos a perspectivar, não é? O Miles Turner, como eu falei no capítulo defensivo, também portou-se bem. Depois a malta do banco, mesmo o Bennett Maturin, foi lá meter um triplo, o TJ McConnell, assim, lá está um playmaker a vir do banco, o Obi Toppin também, aquele atleticismo que estávamos habituados, também meteu lá o seu triplozinho. O Haliburton também bem, o duplo-duplo do costume, 22 pontos e 13 assistências. E o Nembhard, pá, que é um jogador que é incrível. O Nembhard, em fase regular, é aquele jogador lá está nos 9, 10 pontos, 3 assistências ou 4, chega aos playoffs. Parece que é onde ele gosta de aparecer no lado do ataque, é onde ele explode e até o Haliburton agradece. Sinceramente, o Haliburton até agradece e realmente parece outro jogador. Realmente, no lado ofensivo, é um salto muito, muito, muito giro de se ver. Aliás, na época passada foi igual. Isto já não é surpresa para muitos, porque na época passada também o Nembhard foi igual. Mas sim, esta série, que atenção, já nesta noite de terça-feira que estamos a gravar, vamos ter o jogo 2, que vai ser muito importante para os Cavs, porque realmente se perde este jogo, é pá, ir para Indiana a perder 2-0, a tarefa fica muito, muito complicada. O Garland, estou a ver aqui o relatório médico, por agora está em Game Time Decision, tal com o Evan Mobley, mas o Evan Mobley acho que vai ser provável. O Garland, vamos ver como é que vai ser a sua situação, por agora está no relatório médico, está a Game Time Decision, que é normal, não é? E embora, eu até vou ser sincero, Gonçalo, se os Cavaliers tivessem ganho este primeiro jogo, talvez o Garland não jogava este jogo 2, não é? Seria poupado outra vez, não é? Tinha aquela margem, lá está, de 1-0. Sim, Agora com sim, este 0-1 pode ter ali aquela pressão, não é? Se calhar poder ir em sim, campo neste jogo. sim, talvez, talvez. Eu acho que para este jogo 2 a equipa dos Cavs tem de ter ali, particularmente em questões de ataque, acho que eu acho que é estranho dizer isto, mas eu acho que eles têm de estar, defensivamente, têm de estar preparados para tudo. Isto obriga a um grande trabalho defensivo por parte da equipa. Eu acho que a equipa também vai acabar por cumprir, mas têm de estar preparados para tudo porque os Pacers assim o obrigam, porque são uma equipa que tens o Nismith a cortar, tens um Nelson a fazer o pick and pop, tens o Siakam a pedir o post-up, tens o Nismith a fazer um bloqueio direto. Tens o Nembhard no cantinho, sozinho, está ali sossegadinho, ninguém o vê e de um momento para o outro mete um triplo. Acho que é preciso ter muito que ter uma grande disciplina defensiva para conseguir conter estes Pacers. Também é preciso dizer que também a nível de percentagens, digamos assim, de lançamento, também temos de ter aqui um bocadinho em consideração que foi aqui um jogo um bocadinho, digamos, fora do normal para a equipa de Indiana, porque teve a lançar 53% de 3 pontos, enquanto a equipa dos Cavs teve aqui um bocadinho mais de dificuldade, embora acho que foi uma boa defesa de perímetro, uma boa defesa para impedir o lançamento exterior dos Cavaliers. No entanto, os Cavs também tiveram aqui alguns lançamentos completamente abertos Sim, sim, que sim. falharam. Exato, também o Portanto, triplo. Yeah, yeah. eu acho que apesar da derrota, eu acho que nenhuma equipa deve estar satisfeita ou, quer dizer, os Pacers estão porque estão a ganhar 0, mas em termos de satisfação com a forma como as coisas estão com o rumo que as coisas estão a tomar, eu acho que os Cavs não podem estar propriamente muito chateados com o rumo, Sim, com o desfecho do jogo, porque eu acho que os Cavs, apesar de tudo, fizeram ali os possíveis para conseguir vencer a partida e levar a partida um bocadinho mais longe. No entanto, pronto, o Pacers venceram e agora o jogo da jogo à noite. exato, exato. E atenção, não acredito que vai haver jogos em que os Pacers lançam 53% de triplo e os Cavs 23%. Desconfio, desconfio que isto vai se nivelar, como é normal. Isto foi apenas um jogo, acho que não é entrar aqui em overreacts. E também tal como a cena dos blocos, é que os Cavs só fizeram um bloco, até foi o Max Struz,
fez um bloco. Nem o Jarrett Allen, nem o Evan Mobley, porque lá está, tal como já falamos aqui, o Evan Mobley foi muito arrastado para o Siaka, vamos dizer assim, então o Jarrett Allen foi claramente ali muitas vezes puxado para estar com o Haliburton. Passando E para... tivemos ali, tivemos ali muitas vezes situações em que tínhamos mais o Mobley a marcar o Miles Turner e Sim, muitas sim, vezes também, não também. tínhamos, e também muitas vezes não houve algumas posses de bola em que tinhas um pick and pop entre o Haliburton e o Siakam, mas o Siakam estava a ser defendido pelo Jarrett Allen, portanto os Spacers, novamente, quando é o jogo 1, eu nunca se deve entrar provavelmente em grandes ilações, porque tanto uma equipa como outra estão aqui um bocadinho a apalpar terreno, a perceber onde é que podem ir e onde é que não podem ir. E obviamente que fazer um pick and pop em que tens um Siakam, pelo menos haver ali uma pré-troca, antes de haver o pick and pop, haver ali uma troca já para ficar, por exemplo, um Liberton com um Mobley ou um outro tipo de jogador, e depois as coisas mudam um bocadinho, mas acho que Yeah. ainda vamos ter muita coisinha para ver. Exato. Próximo jogo, tivemos o do Oeste, jogo 1 foi no TD Garden, os Celtics, que apanharam aqui os New York Knicks, em que no início do jogo até foi algo equilibrado, embora o Tatum jogou até o período todo, salvo eu, o primeiro período. Exato, jogou o primeiro período todo e estava até quente. 13 pontos. Depois, até no segundo período, foi o Jalen Brown que marcou os 13 pontos, embora não foi o período inteiro, foi 11 minutos. E até, aliás, essa fase final do segundo período, os Celtics estavam a crescer no jogo, também a boleia lá está do Jalen Brown. Mas depois, terceiro período, Celtics a continuar, não é? Ali a vantagem até chegar aos 20 pontos, só que depois tivemos a típica soneca. E, como disse há pouco, tivemos o Tatum quente no primeiro período e o Jalen Brown no segundo. Arrefeceram as mãos. Depois disso, arrefeceram as mãos e apareceram o Jalen Brunson e o OG Anunoby. E até o John Nobi nos dois lados do campo, sinceramente, que realmente apareceu em boa hora, até o OG Anunoby, a fazer lembrar um bocado o final da época regular, realmente, quando não estava o Brunson, em que o Anunoby até, e ele e Mikal até assumiam mais a parte do ataque, obviamente, não havia o John Brunson, e aqui foi um bocado isso, embora, claro, foi um bocado também ali à boleia das assistências normais do Jalen Brunson. Jalen Brunson, que curiosamente na parte final do quarto período e no overtime, eu acho que ele não marcou nenhum ponto, salvo erro. Ele não fez nenhum lançamento. Posso estar mais capaz um free throw, ele não fez nenhum lançamento. Ou seja, nessa parte aí já não foi decisivo, mas lá está, nessa parte foi decisivo o resto da equipa, que no coletivo. Sim, ele no prolongamento, olha, ele no prolongamento conseguiu deixar o Kyle Kuzma muito orgulhoso. Ele em 5 minutos, 0 pontos, 0 ressaltos, 0 assistências, 0 turnovers, que é bom, 0 roubos de bola e 0 abafos. E 0 faltas. Yeah, Isto em 5 minutos. e eu acho E que também. ele tentou 4 lançamentos e obviamente não concretizou nenhum. Foi isso. Sim, sim. Ele no quarto período esteve bem, muito bem, estava quente, só que depois, nos minutos finais, exato, nos últimos 3 minutos, já não pontuou, teve ali, salvo erro, 2 ou 3 turnovers, depois falhou ali um layup que podia dar a vitória ali. Naquela, Sim. e pronto, aí já não coisa, depois no overtime foi o que tu estavas a dizer, mas é como digo, nessa fase os Knicks até portaram-se bem ofensivamente, mas foi no coletivo, somente lá está no overtime. Acho que foi ali muito. Ali, até valeu jogadas que surpreendeu ali a defesa dos Celtics, que estava ali muito preocupada e focada no Brança, que depois, está ali o Josh Hart solto, ou está ali o Ajunobi solto, não sei o que é, tipo. E até foi uma. Tivemos ali momentos bem engraçados disso. Mas passo para ti a bola, Gonçalo, em que não te parece que foi mais um jogo típico de soneca dos Celtics? Atenção, Celtics, já me ia esquecer que o Porzingis jogou, só que entretanto no intervalo ficou de fora por causa de motivo. Acho que estava doente, salvo erro, não era? Mas mesmo assim, o que é que tens a comentar deste jogo? Que, como eu digo, dá-me a sensação que foi mais aquele típico jogo de Celtics que chega aos 20 pontos, ali quase a caminhar no início, a meio do terceiro período, e depois deixaram escapar esta vantagem completamente. Sim, é curioso porque não é querer estar a desmerecer a vitória dos Knicks, mas eu acho que os Knicks
sem fazer uma grande exibição, conseguiram vencer esta partida. E acho que isto diz muito mais daquilo que é mais um jogo típico de Boston, que eu sinto que nós temos, pelo menos por época, pelo menos 10 jogos por época deste tipo de Celtic, só que se calhar desses 10 jogos eles conseguem mesmo assim vencer 5 ou 6, mas depois acabam por perder aqui 3 ou 4. Foi um Olha, jogo como no ano muito. passado, por exemplo, lembras das finais da conferência em que foram salvos com aquele triplo de Jalen Brown, não é? Que num jogo Por que exemplo, estava a descambar, não é? Completamente. e foi uma exibição nada convincente, mas no meio disto tudo, eles, com uma exibição nada convincente ontem à noite, conseguiram perder apenas por 3 pontos e após prolongamento. O que também demonstra que tanto uma equipa como outra conseguiram, não é anular-se, mas quer dizer, conseguiram aguentar relativamente bem. Obviamente, a preocupação dos Celtics principal seria, obviamente, limitar ao máximo o Karl Anthony Towns, e quando digo limitar, não é na questão do lançamento, mas é colocá-lo em problemas de faltas o mais rapidamente possível. Estamos a falar de um Karl Anthony Towns que atingiu a terceira falta ali alguns no início do segundo período e depois só regressou na segunda parte. Porque depois tiveram de colocar o Mitchell Robinson, fizeram o Eka-check no Mitchell Robinson, porque ele foi 10 vezes à linha e só meteu 3 lances livres, portanto estavam claramente a querer fazer aquelas faltas intencionais para forçar o jogo, forçar a bola para o lado dos Celtics, através de ressaltos, através do lançamento de livre concreto, que foram poucos, mas foi tal questão, eu acho que foi defensivamente, não achei, não achei que o Boston tivesse a ser tão proativo na defesa como nós esperamos por parte dos Celtics. Por parte das rotações defensivas, não parece que a equipa tivesse nada por aí além. Obviamente, destacar, em termos de destaques daquilo que foi as exibições dos jogadores dos Celtics, obviamente temos de olhar na mesma para o backcourt que os Celtics têm, porque o Derrick White também não esteve a um bom nível, o Drew Holiday também esteve a um bom nível, mas depois, pronto, como tu disseste já há pouco, o Tatum teve 3 períodos muito bons, depois apareceu o quarto período e pronto, depois é lançar aqueles haymakers Ah, e yeah, ver, yeah. e ver se a bola entra. Em relação à questão dos triplos falhados por parte de Sim, Boston, eu sei que foram 45, mas eu exato. não os contei, 42, 42 até aos, lá está, os 48 minutos sim, e depois mais 3 no prolongamento. exatamente. Não é dizer que não é dizer que eles estão a lançar muito triplo, porque os Celtics são isto, não há como negar, é aquilo que os levou ao sucesso o ano passado. Eu não tenho problema nenhum com isso. Porque eu até sou sincero, eu ao ver este jogo, dos 45 triplos, consigo-te aqui se calhar dizer que pelo menos 15 eram triplos que eles não tinham ninguém à frente, eram lançamentos abertos e que os Celtics Exato. falharam. O que me leva a dizer que, novamente, foi daqueles jogos, simplesmente que as coisas não estavam a entrar, não estavam a correr bem. No entanto, defensivamente tem de melhorar muito. Sinto que, sinto que a equipa ainda não. Já há muito tempo não vejo aquele Celtics a defender de uma forma elite. Se calhar porque ainda não necessitaram até hoje, mas vamos ver se irão necessitar, mas eu acredito que sim. Eu, desses 45 lançamentos, 3 pontos, houve muitos abertos, que a bola simplesmente não entrou. É o que é, acontece, é a vida. Por parte dos Knicks, Josh Hart teve incrível na luta das tabelas, não só propriamente pelos ressaltos que ele ganhou, mas também pelos toques, pelas tapinhas, pelas ajudas nos ressaltos, por toda aquela batalha debaixo do cesto pela bola. Foi um jogador que ajudou muito a equipa e houve muitas jogadas que terminaram com um cesto para os Knicks, que iniciaram a partir de um ressalto do Josh Hart, de uma tapinha do Josh Hart. Ele, novamente, ele faz o trabalho sujo, é um tipo que defensivamente também batalha muito bem ali debaixo da tabela e esteve muito bem. Também, obviamente, destacar o OG Anunoby e particularmente quero ver mais deste OG Anunoby, por favor. Novamente, Chalmers também. Chalmers teve um bocadinho complicado, como já se esperava, porque
Quando apanhas com o Drew Holiday, ou quando apanhas com o Derrick White à tua frente, ou quando apanhas com o Jalen Brown à tua frente, a tua tarefa fica um bocadinho dificultada, como se pode imaginar. Mas acho que ele esteve muito, muito bem, mesmo assim não esteve mal. O OG, eu quero continuar a ver mais disto por parte do OG Anunoby, porque eu acho que ele é este tipo de jogador, é este jogador que é capaz de mudar o contexto de uma série. Parece-me que é um jogador muito importante para aquilo que poderá ser o desfecho desta série, apesar de eu ter os Knicks a irem para casa em 5 jogos. Acredito que o Giannobi é aquele tipo de jogadores que não é dizer que é o fator X, mas é um fator muito importante para o sucesso dos Knicks em contexto de playoffs. Também o Miles McBride também esteve ali muito bem a partir do banco, teve ali uns triplos importantes, particularmente ali um mais no terceiro ou quarto período, se eu não estou em erro, ali para reduzir um bocadinho a desvantagem. E parece que não, teve um roubo de bola, vou dizer mega decisivo, mas importante. Claro que também tivemos aquele do Mikal, obviamente, não é? Aquele último lance da partida, mas o McRae teve aquele roubo bem, lá está, nível importante, muito importante até. Mas foi isso, foi feita a questão. Eu fiquei impressionado com a vitória dos Knicks, não me interpretem mal, mas ao mesmo tempo ver aqui a forma como os Celtics jogaram, não estando tão bem defensivamente, se eles tivessem posto, já nem digo 10 a 15 triplos falhados que estavam abertos, mas eles só terem posto aqui aqui 5 ou 6 daqueles que não entraram, e se calhar teríamos aqui a falar de uma equipa dos Knicks não teve tão bem, ou de um Celtics que, apesar de não convincentes, venceram. Mas, novamente, os Celtics são isto, têm jogos assim todas as épocas, e este foi mais um. Não tive daqui grandes ilações. Eu acho que tivemos aqui uma equipa que teve muito, muito bem da equipa dos Knicks, é trabalhar naquilo que fizeram, tentarem impedir ao máximo que o Cat consiga ficar em problema de faltas tão cedo, e talvez aqui tenham aqui outro tipo de possibilidades. Sim, e tal como eu falei, lá está, no tal jogo, esquece contra os Pacers, não estou a ver os Pacers a ter jogos de 23% de eficácia, tal como também não estou a ver os Celtics a ter, lá está, os 45 triplos falhados e com isso deu os 25% de média de triplo. Não vai acontecer isso, não é? Embora eu acho que se calhar podemos já ter mais um jogo ou até dois, mas tenho quase a certeza que vamos ter. Lá está, mais uma vez uma soneca dos Celtics, em que depois chega a um ponto, até o Tatum, houve momentos do jogo que parecia aquele Tatum, digamos assim, antes até da finais que perderam contra os Warriors, que era aquele Tatum de jogadas de isolamentos, que era assim um bocado absurdo, não é? Pensar que é o Kobe Bryant, e não é? Digamos assim. Mas pronto, falaste da questão de Josh Hart, que até, a meu ver, o Josh Hart que foi realmente um poste, porque realmente ele é um saltador incrível, e eu acho que depois, quando não havia Porzingis, essa tarefa foi mais fácil para ele, pelo menos, eu não sei do lado estatístico, mas pareceu-me mais, pronto, os Knicks não tinha aquela presença, claro que tinha o Al Horford, ok, mas o Al Horford é tipo um suplente, digamos, do Porzingis, embora joga muitas vezes ao lado dele, atenção, mas sem essa presença realmente, pá, vai, vamos ver como é que vai ser, embora é doença, deve regressar no próximo jogo, sinceramente, e eu acho que no TD Garden vamos ter aí uma resposta aí do Mazzulla, neste jogo, é como eu digo, os Celtics não vão desperdiçar 45 triplos, 42, pronto, se formos a ver os 48 minutos, são 42. Mesmo com esses 42 bateu o recorde. Recorde esse que já vinha das playoffs, não sei se sabias, João Gonçalo. Esse recorde dos triplos falhados já tinha sido feito nesta série de playoffs, não sei se sabias. Não sabia, não sabes quem foi? Epá, não sabes realmente quem foi? Ok, isso veio ver com água no bico, foi os Lakers, não foi? Foi os Timberwolves contra os Lakers, pá. Aquele jogo mítico dos 40 triplos falhados, pá. O jogo 5, o jogo de eliminação, o grande jogo do Rudy Gobert. Pá. Tu apagaste a memória. Apagaste a memória. Não, sabes que eu. Eu a fazer assim.
E eu deixar de pensar realmente que foi esse tal jogo contra os Lakers. Sabes que eu faço sempre questão de apagar jogos míticos do Rudy Gobert da minha memória. E esse foi um, por acaso foi um. Não, mas sou sincero, eu vi o jogo, mas não tinha percebido que Esse tinham sido, sinceramente. foi o recorde. E já nestes playoffs também houve os Miami te igualaram no jogo 4 contra os Cavs, igualaram com 39 triplos por recorde, lá está, antes destes playoffs. Foi em 2020 o jogo KC Thunder contra os Rockets, aí da bolha, com 39 triplos falhados. Depois nestes playoffs já tivemos, lá está, um a igualar, que foi os Miami, depois os Wolves tiveram um novo recorde e agora tivemos outro recorde. Vamos ver como é que vai ser esta próxima série. E agora, connosco, acho que ele está operacional para falar, acho eu, é o grande Pinto. Tudo bem, Pinto? Está tudo, amigos. Convosco, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Já superámos as nossas eliminações e já estamos contigo, é verdade, Pinto. Estamos em Cancún contigo, não é? No quarto. Eu já estou em Cancún para aí desde dezembro, estás a ver? Nós pedimos reservas a ti, pá. Nós pedimos as reservas para tu fazeres lá. Em primeiro lugar, olá Pinto. Em segundo lugar, o Pinto é tipo o macaco lá de Cancún. A gente pede bilhetes e o gajo fornece os bilhetes. Exato. E em terceiro lugar, Pinto, como é que te sentes em ser o comentador especializado em análise de basquetebol, segundo o ChatGPT? Eu apenas tenho de dizer que ainda há um caminho muito longo a percorrer por parte da inteligência artificial. Eu acho que o Martim, por causa dessa brincadeira, nunca vai mais aparecer no nosso podcast, infelizmente, porque, pronto, ele viu que no perfil que o ChatGPT deu a ele não via nenhuma relação de analytics e ele ficou chateado. Tipo, pronto, não é? Já o Marcos também, porque não viu nenhuma a dizer assim, Marcos, hater de Chris Paul, hater de Gobert, hater do Al Horford, hater de Ben Simmons, não apareceu nada disso, ele também deve ter ficado chateado, não apareceu nada disso. Mas pronto. Grande Pinto, estávamos a falar do lado oeste, só queríamos saber o teu comentário a nível de previsões, apesar de sabendo os resultados do primeiro jogo, quais são as tuas projeções para estes dois confrontos do oeste, desta segunda ronda? Depende da saúde do Drew num lado e depende da saúde da malta dos Cavs no outro. Eu não sei quantos jogos é que a malta dos Cavs vai falhar mais. Tipo, eles hoje, o Hunter, o Mobley e o Garland não tiveram de shoot around. Portanto, a coisa promete... Está Game Time Decision, não é? Game Time Decision. Mas a partir do momento que não apareces no shoot around, a coisa nesta altura, perdão, é significado que não aparece só o jogo. Opa, eu acho que era muito agir termos um revive de Nick Spacers na final de conferência depois da série do ano passado, mas eu acho que os Celtics acabam por ganhar isto em 5 ou 6 e acho que os Cavs vão ganhar isto em 6 ou 6. Ok, muito bem. Passando então para o lado oeste, para esta segunda parte do nosso episódio. Lado oeste, vamos começar por uns dos jogos 7, exato, dos Denver Nuggets contra os Clippers. É que até o jogo foi engraçado. Nós estávamos cheios de hype, cheios de entusiasmo neste jogo 7, não é? Realmente que é o jogo 7, não é? Só que depois do intervalo, bem, aquilo descambou. Aquela run dos... Descambou logo no final do segundo período. Aliás, eu acho que este jogo 7 ficou resolvido nos minutos finais do jogo 6. Porque os Clippers estavam demasiado sem alva já no final do jogo 6. Parecia uma equipe completamente cansada. Pronto, já adianto por aqui. Eu vou começar por dizer que tanto nesta série como na outra série, as melhores equipas perderam a série. Sim, os Clippers, a meu ver, antes do arranque do jogo, e mesmo se incluirmos o jogo 7 e isso, acho que foi a equipa que jogou melhor. E esteve melhor, sinceramente. Eu acho que os Nuggets só foram melhor neste jogo e no outro jogo em que deram à bala. Já não lembro qual é que foi. Jogo 4, jogo 5. Não foi o jogo 5. Não, o jogo 4 foi o do Gordon, aquele o afundanço. Foi o jogo 2 é o jogo do Kawhi e foi o jogo 3. Sim, não, jogo 5. Foi o jogo... Esquece. Foi o jogo 5, foi o jogo 5. Exato, o jogo 5. O jogo 4 foi o no Intuidome. Pronto, de resto, eu acho que os Clippers foram melhores nos jogos todos. E pronto, e acabaram por perder. A vida é o que acontece. Eu acho que ontem, no sábado, os Clippers, a partir do momento que os Nuggets venderam tudo para defender o James Harden e o Kawhi Leonard,
esgotaram-se ali as soluções, principalmente a partir do momento que os outros jogadores não estavam a marcar lançamentos, o Norman Powell, o Chris Dunn, o DJJ, o Bogdanovic também teve melhores hits, mas ele começou a série está muito, muito mal. E pronto, e os Nuggets tiveram a sorte dos roleplayers do lado deles marcarem lançamentos. A sorte, entre aspas, porque os Clippers venderam tudo para defender o Jokic e o Jamal. Aliás, o Jokic começa o jogo 0-5 ou 0-6, se não me engano. Só que quando tens o Christian Brown a marcar 3 ou 4 triplos, já não me lembro. Quando tens o Russell Westbrook a marcar 3 ou 4 triplos, esquece, não é? Yeah. Não há essa estratégia que sobrevive. Prontos. Eu continuo a achar que os Clippers eram a melhor equipa e acho que, pronto, não há injustiças no basquetebol. A bola entra para um lado ou para o outro. Acho que isto, em termos de arbitragens, estes playoffs têm estado relativamente tranquilos, com exceção daquele final de jogo 4 em Detroit. Esse mítico. Apesar de eu conseguir para se perceber tipo, que tenham deixado de passar a falta. Eu depois de ver o lance também não marcava falta, mas pronto. Se os próprios árbitros admitiram que era falta, pronto, eles admitiram. Mas eu acho que também não termos o Scott Foster a apitar nestes playoffs é um grande presente para a modalidade. O Gonçalo está com aquela cara de quem ainda não tinha percebido. Ele queria no jogo 5, pá. Ele queria no jogo 5 o homem para ser o Exato, extender. não me dava mais coisa do ter o Scott Foster a estender a minha série para 6 jogos, pelo menos um gajo perdia 6, lá, 7. não é? Depois no jogo 6 ela aparecia lá outra vez para o jogo 7, pá. Era assim. Os Wolves foram melhores, ponto. Mas já agora, olha, pá, podias ter aquilo para mim na saúde, para um gajo não estar a perder em casa, então, uma vergonha. Exato. Mas que é? Eu não estou o Scott Foster a defender o Gobert. Sim. E críticas para o Gobert, a bombar sempre. Pinto, ele assinalava segundos de dar a pintada do Gobert. Mesmo que tinha só um segundo lá, ele assinalava os segundos do Gobert. Era menino. O Gobert está aí. Eu só tive um segundo, ele não interessa. Falta, opa. Enfim, mas pronto, para lá está. Continuo a dizer, acho que os Clippers eram a melhor equipa. Acho que os Clippers dariam mais luta hipoteticamente ao standard que aquilo que os Nuggets vão dar, independentemente do resultado do jogo 1, que é, eu ainda não vi o jogo, mas por aquilo que já me disseram, foi um choque monumental do standard, que é completamente normal das equipas que andam a primeira vez nessas andanças, e de uma equipa que já não jogava desde sábado passado. Os Standard tiveram 8 dias sem jogar, portanto. O Standard podia tirar uma semana para Cancún e voltavam. Tipo, 6 ou 7 dias depois voltavam. Pronto, e é por aí. Eu não vou falar do jogo 1 porque não o vi, mas acho que os Standard acabam isto em 5 ou 6 e vão rapidamente ao final de conferência. Vamos ver. Gonçalo, tocando ainda nesse jogo, no jogo 7, o Pinto já destacou aqui alguns jogadores. O Westbrook até, incluindo até neste primeiro jogo. Aliás, após a lesão, o Westbrook, aquela lesão foi bom para ele. O Westbrook, aquela lesão que ele teve foi no jogo. Afinal, foi no jogo. Ele não jogou o jogo 2, acho eu. O jogo 2 ou o jogo 3? Eu acho que é o jogo 3. Eu acho que é no jogo 3 que ele falhou, depois regressa no jogo. Acho que é, mas não tenho certeza. Afinal a mira. Ele afinou a mira. Aquilo agora é tudo automático. E não só, ficou inteligente. Não sei se tu viste o último lance, o triplo do Gordon neste jogo. Não viste esse lance, não? Vi. Se fosse aquele Westbrook, pergunto, se fosse aquele Westbrook, nós cá conhecemos, o que é que achas que ele faria naquele lance? Eu acho que o problema é que o Westbrook nestes playoffs tem falhado demasiados layups, demasiados danos, por isso eu acho que ele já percebeu que é melhor não ir tipo para o sexto quando tem oposição. Exatamente. E não só isso, porque eu também já vi esses lances que ele estava assim, que às vezes pega e lança triplo, assim. Tipo nos Lakers, que batia na tabela, e nos Wizards também fazia a mesma coisa. Mas pronto, focando aqui no jogo 7, Gonçalo, e pegando as palavras no Pinto, que também concordo com ele, que já no final do segundo período, ele falou bem, no final do segundo período já se notava ali uma quebra dos Clippers, e também no jogo 6 notava-se ali algum cansaço, e basicamente os Nuggets que fizeram foi, ok, vamos aqui, James Harden, agora não fazes... lá está, mais nada, e aliás o James Harden só fez 8 lançamentos, tentativas de lançamento, e o Kawhi também foi fechado e depois não apareceu o restante, nem Norman Powell, nem a malta do banco, embora Chris Dunn, que ele mencionou o Pinto, não podemos esquecer que no jogo 6 o Chris Dunn jogou muito pouco e jogou Batum, por causa dessas questões ofensivas. E eu fiquei surpreendido por o Batum não ter sido titular, digo desde já. Sim, depois daquele jogo 6. Depois daquele jogo 6, já. Particularmente porque o Darius Jones não dá aquilo, se calhar, que se pretende propriamente de um power forward, ou no caso de um small forward, como queiram olhar. O Chris Dunn, obviamente que, pronto, cada vez que o Chris Dunn estava dentro de campo,
a equipa de Denver defendia 5-4 porque queriam lá eles saber do Chris para alguma coisa. Pronto, tinham menos respeito pelo lançamento do que tinham pelo lançamento do Westbrook, mas pronto. E depois, pronto, a questão do Batum, por acaso, é daqueles jogadores que continua a dar muito, e é daqueles jogadores que, ao contrário daquele rap, ele devia estar nos quartos períodos em tudo, sempre. Mas pronto, enfim, mas é o que é. Sobre os Clippers, eu não quero ouvir mais nada de que os Clippers são isto e aquilo, porque eles desiludem-me sempre, e voltaram-me a desiludir. Eles veem um bocadinho de intensidade defensiva e borram a cueca, mas borrar e bem, atenção mesmo, borrar Então, James aquela Harden, bola de qualidade. aquele James Não, Harden e não ficava só, muito- é aquela borra de qualidade, aquilo leva um apertozinho e aquilo parece que não se aguentam, eu acho. Enfim. Até a malta do banco, eu vi o Bogdanovic ali a tremer também um bocado. O Bogdanovic quando vinha do banco. Pronto. Mas enfim. Mas sim, o Pinto já tinha dito, eu acho que este jogo teve relativamente equilibrado até ali ao final até ali ao início, digamos assim, do terceiro período, depois começou a descambar. Mas obviamente, pronto, tiveram toda a gente de esvaziar os bancos e terminar isto. Acho que o Aaron Gordon está na forma da vida dele, sem grandes problemas. Vamos ver como é que vai ser as conversas de verão entre ele e Denver, mas estou muito curioso, porque acho que é agora, né? Que ele tem no verão a cena ou da extensão, ou da renovação, ou o que é. Não, ele já Ele tinha. tentou no verão passado, acho eu. Ele já renovou ele. Já Já foi. Já, no verão Já. passado. Sim, sim. Sim, Então e ele conseguiu basicamente o que ele queria, que é, epá, eu quero ganhar tanto como o Michael Porter Jr. Embora fez um favor, atenção, aos Denver Nuggets, foi ativar aquela Sim, play option que é um sim, valor baixo relativamente à renovação. sim, mas ao contrário do Michael Porter, este por acaso até merece o dinheiro. Bem, outros destaques. Tenho gostado bastante de ver o Christian Brown defensivamente, até mesmo agora também quando foi este jogo da série contra Denver, até achei que ele não esteve nada mal do ponto de vista defensivo e depois também no ataque, mas também não queria estar a abrir muito do jogo. Achei que os Clippers, como o Pinto disse, eu acho que os Clippers foram a melhor equipa ao longo desta série. Acho que não tiveram problema nenhum em colocar apenas um jogador a defender o Nikola Jokic, no caso foi o Zubac que esteve com essa tarefa, e acho que até esteve bastante bem nesse sentido, particularmente também este jogo de Tet, porque o Jokic também não começou nada bem, acho que o jogo 6 também não foi nada especial para o Joker, mas novamente a equipa dos Clippers não teve problema nenhum em defender homem a homem, fazer uma defesa homem a homem, não se preocupou com fazer double teams ou o que seja, porque fazendo double teams estás a pedir que a bola vá para o jogador que esteja aberto, e quando a bola está nas mãos do Jokic, isso é muito complicado, é fatal. O Westbrook esteve bem, gostei tenho gostado do que tenho visto dele nesta série, mas como todos nós sabemos, cada vez que o Westbrook joga contra antigas equipas, ele vira defensive player e aquilo parece que o homem sabe defender de um momento para o outro e sabe ser inteligente, o que é algo muito complicado para aquela cabeça louca. Bem, para os Clippers, epá, pronto, continuam a ser a equipa a que eu sempre me habituei. Não é bem a equipa da Cave agora, mas continua a ser no meu coração a equipa da Cave. Epá, venham para Cancún, pode ser. Quer dizer, não estou bem em Cancún porque, segundo o Marcos, eu merecia estar na prisão de Alcatraz por ter visto aquela edição do Gobert, mas pronto. Mas, epá, venham para Cancún, que isso aqui está muito bom. E pronto, é começar a olhar para a próxima época. Pronto, eu acho que não está muito Exato. mal posicionada nessa perspectiva. Até está bem. Mas pronto, eu não quero ouvir mais nada sobre esta equipa dos Clippers, porque é incrível como esta malta nos momentos decisivos continuam a desiludir a mim, porque eu sou adepto do adversário, mas continuam a desiludir nestes momentos e tendo em conta, e olhando para esta série, que de facto eles, para terminar, para mim foram de caras a melhor equipa desta série, mas enfim, a bola entrou para um lado e não entrou para o outro, é o que é. Mas também é bom ver que há jogadores que metem a bola no afundância e depois aquilo
conta e pronto. Mas, É aquilo, atenção, é realmente centésimo segundo e pá, whatever. Não, é legal. Você pode chorar à vontade, é legal. É tipo, é realmente coisa e teve mesmo ali, como é que chama-se? Depois, A câmara, há uma imagem depois que mostra que a bola está fora da mão quando a buzina. sim, Quando quando a buzina aparece a cena vermelha. sabe o mais engraçado? É que Pinto, a imagem que estás a falar é aquela que é vista de cima, não é? Se eu não estou em erro. Opa, não sei qual é, já não me lembro qual é, mas há uma imagem em que no momento tipo, te mostram tipo mesmo slow motion, em que Sim. entre o vermelho, a tabela ficar vermelha e a tabela ficar branca, e no momento em que a tabela fica vermelha, a bola já não está a tocar nos dedos. Não é essa de Ok. cima, Gonçalo, porque essa de cima, que eu sei que estás qual é a falar, realmente dá a entender que ele ainda. Porque lá está, é vista de cima, ou seja, tu ainda vês ali os dedos e dá a sensação que ele ainda toca, estás a ver? Mas lá está, é Não, um bocado. mas a questão é que é engraçada, é que eles, quando foi a repetição do lance no jogo em si, essa Sim, câmara vista de cima. eu quando vi a primeira as primeiras 4 repetições, achei que aquele não tinha contado. Pois, Sim, depois eles mostraram. mas, Eu estou a ver, eu acho que o que Pinto está a falar é o que foi mostrado no dia seguinte na ESPN. Sim. Acho que foi assim. Eu vi no Muito Twitter. bem. Agora, passando para este jogo 1, Gonçalo, do Oklahoma, contra o Oklahoma, lá está, nós não vamos estar a tocar outra vez nos destaques que realmente lá está, o Aaron Gordon está numa forma espetacular, o Westbrook, lá está, estamos a falar há pouco, que realmente está a tomar boas decisões, essa tal decisão que eu estava aqui a falar até, que se o Pinto viu, lá está, do triplo do Aaron Gordon, que tem estado muito bem. O Jokic, pronto, contra naquela defesa gostar, não é? Ali nos jogos de empurrões, Eduardo Stein, depois é um bocado apertado lá, consegue meter o triplo e pronto, é um jogo aí. O Jokic, embora houve ali momentos que realmente estava ali um bocado atrapalhado e ali os 7 turnovers traduz um bocado isso e até na nível de eficácia, ali há uns lançamentos ali algo apertados, mas o jogo Oklahoma City Thunder realmente tiveram muito tempo de jogo em vantagem. Acho que só na parte inicial do primeiro período, pronto, que estava ali normal, não é? Repartido, digamos assim, em que os Denver Nuggets estavam em vantagem mínima, obviamente. Depois, o Oklahoma City tiveram muito tempo mesmo, muito tempo, com vantagem até double digit, 10 pontos ou mais. E depois tivemos uma parte final do jogo em que aquelas o Pinto estava a pegar, não é? As peças secundárias, Chet e J-Dub, ali a fraquejar um bocado, depois o Shea ter que assumir, só que a defesa até dos Denver Nuggets portou-se bem. Epá, o Christian Brown não acho que tenha a qualidade defensiva no KCP, mas o gajo que empenho tem. Tem tido empenho e tem mostrado serviço, vamos dizer assim. E já agora o destaque, o Watson tem-me surpreendido bem. O Watson, sinceramente, para um jovem jogador, aliás, nós até volta e meia comentámos um bocado dele, tem-se portado bem. E depois outros jogadores, mesmo o Aaron Gordon, que não é só no ataque também, contribui bem na defesa. E os OKC perderam um jogo, parece que Gonçalo, parece que estava um bocado na mão, não é? E perderam naquele final que depois acabou, como falámos, o triplo do Aaron Gordon. sim, eu dou-te uma frase final, só pegava aí numa coisa. Não é parece que tiveram um jogo na mão. Eles tiveram um jogo na mão, tiveram mesmo tudo. Eles fizeram uma exibição boa até aquela fase mais final, digamos assim. O Aaron Gordon, quando chegou a casa, tirou o Chet Holmgren dos mãos, todo em peças. Aquele afundanço foi um afundanço bonito. Fez lembrar aqueles tempos em que o Aaron Gordon era o Slam Dunk Champion, ou Runner-Up, ou como é que ele se chama. Epá, não sei. Runner-up, roubado. Ele nunca ganhou, mano, mas olha. Foi roubado, mas pronto. Ele para mim ganhou, isso para mim é o mais importante. Foi snub, pá, foi snub. Mas Pode dizer assim, snub Dunk Contest Champ. Pode dizer pode isso. ser. Pode ser. Ele perdeu 3 vezes. Sim, Sim. perdeu os 2 com o Zach Lavine e perdeu aquele último que foi O contra DJ, do Eric Jones Jr. Dennis Jones Jr., exato. Porque o Taco Fall estava coisa. Mas pronto, siga agora. Mas novamente, não é dizer que pareceu-me que os standard estiveram bastante confortáveis na questão da defesa do homem-homem do Jokic, na questão da defesa do post-up, estiveram sempre muito preocupados com
não só na defesa, mas também ali muito bem nas ajudas perto do dunker spot também, para permitir que qualquer entrada de algum jogador ou alguma situação do Jokic querer lançar, o Jokic esteve sempre ali bem coberto, digamos assim, apesar de no fim de contas ter acabado com 42 pontos. Mas claramente eu acho que a equipa do OKC tem as ferramentas necessárias para conseguir parar, digamos assim, para parar esta equipa de Denver. Confiam no seu tamanho, têm tamanho para poder fazer frente ao Jokic, para poder fazer frente a esta equipa. Pareceu-me que houve ali momentos em que na navegação de bloqueios as coisas não correram muito bem para o OKC, pelo menos daquilo que eu vi. O Caruso é um bom jogador, não sei se vocês já ouviram falar mas ainda se verifica em 2025. Ele é um excelente jogador. Mas há algum front office que achou que o Taylor Norton Tucker era melhor. É pô, Pinto, cala-te, meu. É pá, porra. Pinto, Taylor Norton Tucker 2021, Pinto, esquece. Esse gajo vale mais que o Michael Bridges, que é 5 picks. Não. Eu quero-vos recordar que os Lakers não foram buscar o Kyle Lowry porque não queriam trocar o Horton Tucker. Eu só quero recordar isto. Picks tudo bem, Taylor Norton Tucker não. Picks podemos dar à vontade 2027. Agora, não. O Taylor Norton Tucker nem pensar. Mas é assim, eu não sei se vocês sabem, mas eu depois da troca que eu vi este ano os meus Lakers a fazer, eu não é o perdoar, mas já esqueci, já faz parte do meu, já está lá atrás. Faz parte do processo, não é? Tipo, steps to success, não é? Tipo, Rob Pelinka. Agora renovou o contrato. Mas estes passos para o sucesso têm mais sucesso do que os dos Giannis. E em termos de processo, é melhor do que os de Philadelphia. Desculpa, Pinto. Mas I'm good with that. Nós já tivemos as nossas oportunidades para ganhar e demos de choque em todas, portanto. Não, mas o Caruso tens a bandeira. Tens a bandeira. Vamos lá ver. Falta uma semana, não é, Cyril? É segunda-feira. É segunda-feira, próxima segunda-feira, exato, no draft. Vocês têm a quinto lugar, não é? Da projeção de lotaria. Digo-te uma coisa, se não for para nós, vá para os Pelicans. De resto, para as outras equipas de merda, não vai. Não quero que vá. Desde que não vá para os Spurs, meu, foi Banyama e Cooper Flags e o caraças, porra, meu Deus. Não queria muito isso. Mas falando do Caruso, só aqui o lado estatístico, 26 minutos que teve em campo, 20 pontos, 6 assistências, 5 roubos de bola e 2 blocos. Jesus! Que é isto? Por acaso só reparei agora. Aqui no lado estatístico. E em que nos triplos 5 em 9. Realmente o Caruso até foi a peça secundária desta equipa do jogo Oklahoma City Thunder. O Shea, pronto, a fazer um jogo... Vamos assim, um bom... Não foi aquele jogo magnífico, digamos assim, do Shea. Foi a jogar mal com tudo, mas pronto. Nem contra Memphis foi. Ele contra Memphis só houve ali uma parte, só foi no jogo 4 ou jogo 3, que ele esteve realmente bem. Neste jogo não foi, lá está, como eu digo, não foi aquele cheio MVP, mas não teve assim mal. Agora o resto, lá está, o Sheton, o Jalen Williams, estava à espera de mais, sinceramente. Olha, o teu Isaiah Joe que não meteu nenhuma, Pinto. 0 em 4 lançamentos. Está pronto para voltar a casa, então. Que não é normal. Vamos ser sinceros, não é normal, não é, Pinto? Não é normal, não é? Mas pá, de resto o Dort até foi... Pronto, não foi dos menos mal, vamos dizer assim. Já os Denver parece que foi um daqueles jogos também, como contra os teus Lakers, Gonçalo, não é? Que é tipo... A equipa, lá está, aquele típico jogo estamos sempre em desvantagem, lá está por 10 pontos, 12 ou 9 pontos, 8 pontos, sei o que é, e chega ao final, conseguem no último minuto ganhar o jogo. Pronto, a diferença é que desta vez não foi o Jamal Murray. Foi o Aaron Gordon. O grande Jamal, grande Jamal Murray. Vamos ver como é que vai ser o resto da série dele. Também em termos de destaques, destacar o quadruple single do Michael Porter. 2 pontos, 4 ressaltos, um goal e um abafo. Foi claramente o pior jogador da... mas ele está a jogar com spray na AC joint. Basicamente só está um... Se fosse uma pessoa normal, tu nem sequer conseguias levantar o ombro esquerdo. Não conseguias levantar sequer o teu braço esquerdo acima do cotovelo, portanto... Mas é assim, se o gajo começar com lançamentos à padeira, tem mais possibilidade de meter a bola no cesto, em vez de estar a lançar daquela forma.
Não, mas é Lança a complicado. bola de cima para baixo, ao Pinto. Em vez de levantar os ombros, faz tipo a padeira, manda aquilo de baixo para cima, depois pode ser que entre. Não, mas eu aí Não estou custa como o tentar. Pinto, que ao primeiro até foi crítico, lá está, do primeiro e também se calhar do segundo jogo, mas depois soube da questão da lesão e pronto, ok, já compreendi a questão, lá está, pronto, não estão as coisas a correr bem. Sim, agora fora de brincadeira, ele está claramente limitado, isso nota-se, até mesmo ele não teve propriamente grande utilização nesta partida, a que teve, foi aquilo que nós vimos, mas foi, não é dizer que os Nuggets estavam a atacar 4 para 5 com 4 jogadores, mas era a realidade. Tu nunca estás a atacar 4 para 5 quando o Michael Porter Jr. está em campo. Porque ele tem sempre a ameaça de triplo dele, por isso as outras equipas têm que respeitar sempre a ameaça de triplo. Sim. Não é ter o Chris Dunn parado no canto, percebes? Que tu podes defender 4 para 5. Eu estou a dizer no sentido, pronto, ele fisicamente está claramente limitado e apesar de ser uma ameaça exterior, mas pronto, quer dizer, de certa forma, neste momento consegue de certa forma viver com isso, de certa forma, porque ele se mete vai meter mais uns quantos, mas... Sim, mas neste jogo está um bocado complicado, que até o Julian Stroughter teve alguns minutos, por causa da questão, lá está do corte minutos do Michael Porter Jr. Vamos ver como é que vai ser a questão da série e esta limitação, o que é que pode acontecer. Pode, lá está, digamos assim, contrariar os Denver Nuggets, mas acho que vai ser uma série até longa, sinceramente, e acho que isto foi bom para o Oklahoma City Thunder, que isto não é como Memphis. Isto não vai ser um passeio como foi contra Memphis. E contra Memphis foi um passeio porque já se lesionou. Porque sim, eu duvido que eles despachassem em menos de 6 jogos se o Jadon se tivesse lesionado. Aquele jogo 3, o jogo 4 também. Sim, é o jogo 4 sem o já, não é? Que foi ali até ao último. Sim, mas os Memphis tiveram mais de uma oportunidade para ganhar esse jogo. Sim, concordo contigo, mas estou a dizer que no jogo 3... Grande Scott Pippen e Santiago Lama, que foram os únicos que realmente naquele jogo. E Jerry Jackson, bem, a Supermax, vamos ver. Mas eu estava a dizer, no Jamoran jogo 3 foi aquela lesão dele, foi um turning point naquele jogo. Não é? Porque no momento em que o já se lesionou, estão a ganhar por 21. Sim, ou era 19 ou 21, era qualquer coisa disso. Era 19 e depois eles aumentaram para 21 e os Standard deram comeback. Exatamente. Passando agora para o outro jogo 7 que tivemos, foi o último, de domingo para segunda, Rockets contra Warriors. Gonçalo, até tivemos jogo 7 para esta série, não é? Que nós estávamos a comentar, foi o jogo 5, o tal jogo que os Warriors desistiram, não é? Desistiram, entre aspas, em que o Draymond Green ficou cheio de inveja de Pat Spencer, tipo, fazer uma agressão a um poste estrangeiro, por amor de Deus, isso devia ter sido eu. como aquele meme, it should be me, não é? It should be me, devia ser mas ele. A cara do Maniac, do Draymond, tipo, de orgulhoso, estás a ver, quando ele viu aquilo, tipo, esquece. Ele quando estava a passar a repetição, tipo, no ecrã, depois tipo, fizeram um cut para o Draymond no banco e era a cara de orgulho da vida dele. Mano, eu gosto deste trabalho de produção que é tipo, por exemplo, como foi, por exemplo, os Knicks contra os Pistons, quando havia motivo de quase barulho ou trash talk, a câmera ia logo ia logo para o gajo, para ver se o gajo levantava-se, estás a ver, e fizesse qualquer coisa. Mas força, não, mas é que a cena agora eu acho que o Draymond olhou para aquilo e pensou, eu já não preciso de ser expulso contra o Rudy Gobert, porque eu peço ao Steve Kerr para meter este gajo dá uma fruta no Rudy Gobert e eu fico contente. E depois continua a jogar com a falar assim, está aqui o scapegoat, está aqui, está feito. Vais ter o Pat Spencer, a dada altura nesta série, a espetar uma fruta das boas no Rudy Gobert. Vão ver. Assim o Rudy já pode... É mais um episódio que vai manchar a carreira do Rudy Gobert. Levar porrada de um gajo que jogou lacrosse. Mas já vamos comentar sobre isso. Sobre este jogo 7, Gonçalo, tivemos um herói provável que foi o Buddy Hield, não é? Que teve fazer lembrar aqueles jogos. Lenda dos Lakers e nunca jogou lá. Lenda dos Lakers e nunca jogou lá. E ali o Miles Turner, que volta a ser falado. Miles Turner. Miles Turner, os Pacers vão lhe dar um cheque em branco.
Sim, mas percebeste ao sim, Pinto, sim. está sempre a ser falado. Miles Turner já, tipo, há porrada de anos que é falado nos Lakers, pá, tipo, mesmo falado. Pinto, eu não sei se sabes, mas o Miles Turner é dos Lakers. Eles é que ainda não se aperceberam. Está emprestado, ele está emprestado para os Pacers. Exato. Mas, Gonçalo, Badil, 9 triplos em 11, não é? Absurdo, true shooting dele, que foi também, não tenho os números, tinha que montar ao grande Martim como é que foi. E também o Stephen Curry, que até esteve perto ali de um triplo-loop, salvo erro. Esteve ali, acho que foi a 2 ou 3 assistências, que realmente foram... E não só isso, acho que os Warriors estiveram bem na parte defensiva e no ataque com aquele, digamos assim, small ball, conseguiu, digamos assim, contrariar aquela defesa que estava a ser até algo forte aqui dos Rockets, à cabeça o Amen Thompson, obviamente, e o Dylan Brooks, que estava sempre a olhar para o lugar do Stephen Curry, não é? Sim, eu pareceu-me que foi mais uma vitória mais pela defesa, porque acho que a defesa zona dos Warriors complicou muito a vida aos Rockets. A dada altura, o Sengun não sabia bem o que é que havia de fazer contra a defesa zona. O Jalen Green teve em perigo de faltas, já agora. Sim. Sim. Eu ainda não vi o jogo, mas os Warriors já defenderam a zona nos outros jogos. Opa, a única razão para a qual esta série não acabou tipo 4-1 ou 4-2 é porque os Rockets não sabem marcar lances livres. E o Jalen Green, o Jalen Green deve estar à procura de casa em Milwaukee ou Phoenix, se calhar. Ou então na China, porque também é uma hipótese, não é? Se fosse ele, olha, era ele e o Van Vliet, era um mas olha, atenção, eu não gosto do Van Vliet. Acho que os Rockets para darem um passo em frente, o Van Vliet tem que ir embora. Mas o Van Vliet foi o que o segurou no jogo 5 e no jogo 6. Sim, aquele jogo dos triplos absurdo. E mesmo neste jogo até portou-se bem, sinceramente. Neste jogo. Não foi por causa dele a derrota. Exato. Sim, mas sim. Continua, Gonçalo. Mas foi isso. Eu acho que os Warriors estiveram muito bem do ponto de vista defensivo. Mas obviamente o ataque de Houston nunca vai ser um ataque propriamente perigoso ou que coloque a equipa adversária em problemas, digamos assim. Pareceu mais do ponto de vista defensivo que os Warriors acabaram aqui por vencer esta partida. Como eu disse no último episódio, os Rockets são uma equipa que controla muito o ritmo do jogo através da sua defesa, da sua capacidade de provocar o caos junto da defesa adversária. No entanto, neste jogo 7 foi um bocadinho o inverso. Tivemos os Warriors a controlar o ritmo do jogo e foram eles que tiveram essa capacidade de poder controlar o jogo e nunca permitir que o jogo fosse para o ritmo que os Rockets queriam que fosse. Mas do ponto de vista defensivo foi isso. Pois obviamente também é preciso dizê-lo, no quarto período os Warriors estiveram completamente em fogo. Tivemos o Buddy Hield a meter os lançamentos quase todos. O Steph também teve muitíssimo bem. A shot making do Steph está absurda. Para a surpresa de 0 pessoas, está absurda. Teve mais um belo jogo. Jimmy Butler está a ser aquilo que se esperava de Jimmy Butler na altura de playoffs. Estão em Cancún já há uns meses. Ele está aqui para as curvas. Pelo menos já tem a felicidade de volta, não é? Quando estava lá na Flórida. Mas é isso. Jalen Green claramente mal nesta partida e nesta série. Também não há que o esquecer. Não gostei propriamente do Sengun ao longo desta série, digamos assim. Ele teve ali um jogo. Ele teve bons jogos, atenção, ele jogou, ele teve bem em alguns jogos. Ele também teve ali uma tarefa um bocado complicada com o Draymond Green, que é sempre difícil, não é? Sim, e vou ser muito sincero, o Doca não ajudou muito o Sengun no ataque. Porque lá está, ele ter que jogar muitos minutos a 4 não ajuda, apesar de eu perceber. Atenção, é muito vantajoso para os Rockets ter os dois postos lá dentro, tipo, e ajuda a equipa, mas não ajuda tipo, em termos individuais o Sengun. E o Sengun, nesta série, eu ainda não vi o jogo 7, como já disse, mas nesta série o Sengun
eu gostei muito do que vi do ponto de vista defensivo pela quantidade de vezes que ele foi forçado a defender no perímetro, na defesa zona dos Rockets. Exato. Em que quando eles montavam para a zona com 2 postos, eles metiam o Adams lá em baixo, tipo, e eu também mantinha tipo, um dos flancos, e o Sengun aguentou-se muitas vezes no perímetro, seja com o Jimmy, seja com o Steph, e o salto que ele deu no lado defensivo com o Doc é uma coisa absolutamente extraordinária. E eu concordo contigo, no ataque só às vezes era o two-man game com o Fred VanVleet é que ele soltava-se um bocado. E quando se via ali na linha de lance livre para bater a zona dos Warriors também estava mais ou menos bem. Agora, a questão lá está, imagina, o final do jogo 4, os Rockets têm bola para ganhar o jogo e há uma call absolutamente horrível do Doca a meter o Sengun a atacar tipo, a partir da linha dos 3 pontos o Draymond Green em 1 para 1. Claramente não vais ganhar o jogo assim. Exato, não foi bem jogado. E a questão é que tinhas o Draymond à espera de cadeirinha do género, vá, anda cá ao pai, vá, anda cá para dentro, mandamos à porrada, que isto aqui é bom, vá, anda lá. Lá está. A vantagem clara dos Rockets nesta série foi a tabela ofensiva. Eles ganharam, que eles fizeram o que quiseram dos Warriors na tabela ofensiva. E uma coisa que eu não percebi foi o Jabari ter tão poucos minutos. O Jabari, sempre que ia lá para dentro jogava, estava bons minutos. É um jogador grande, consegue ganhar ressaltos, defende bem e o shot-making dele estava ao nível daquilo que saquei do Jabari Smith e não percebi ele ter tão poucos minutos. Principalmente numa série em que eu acho que o Dylan Brooks não teve nada especial, o Jalen Green não jogou grande coisa, o Amen teve minutos em que não ajudou assim tanto a equipa no lado ofensivo. E para dar um bocadinho de espaçamento ao campo, eu acho que faltou minutos do Jabari Smith, até mais que o Tarizen, e eu acho que o Tarizen jogou muito mais do que ele. Atenção que o Amen até lá está, não visto, o jogo 7 dele até acho que foi bom, nele no lado ofensivo, acho que ele portou-se bem, claro, temos de ter em conta as limitações dele, atenção, não é? O Amen é completamente absurdo. Quando o homem salta, é absurdo. Ele salta, o jogador do Warriors salta e chega ao chão primeiro com o Amen, é absurdo. Sim, ele tem um atleticismo fora de normal. Aliás, o Quedas, quando veio cá, disse, e também concordo que é o jogador mais atlético, se calhar, da NBA. Muito provavelmente mais atlético. O irmão anda ali parecido, ali mais ou menos na mesma origem. E o Ozar, dos Pistons, que também tem uma série engraçada. Já comentamos aqui. E já agora, eu não estive cá, e o JB Bickerstaff não força jogo 7 porque foi burro e tirou o Ozar, tipo, entre os... E tirou o Ozar a 3 minutos e 40 no final do jogo 7 e meteu o trabalho. Porque se ele mantém o Ozar lá dentro, ele não perde o jogo. Sim. Mas lá está, e assim também outras coisas. Já agora, vocês já viram o plus minus do Tobias no jogo 6? Epá, não estive atento a isso. E dá uma estatística e veja. Eu já vou. Eu disse Cirilo, mas era para dizer Pinto. Eu não vejo o plus minus, está bem, mas já agora tenho que ver. Não, se me deixarem. Isso foi quando? Já não me lembro. Foi na quinta-feira. Quinta-feira feriado, ok. Quinta-feira feriado. O grande Tobias, menos 23. Exato. Pronto. Faz quanto é que o jogo ficou? Jogou 39 minutos, quase 40, menos 23. O homem. Atenção, que o homem não teve horrível. Acho que num jogo com uma diferença de 3 pontos, ter menos 23 é incrível. Sim. E tendo em conta que só tiveste 9 minutos no banco. Sim. Ele também estava a defender o Karl Anthony Towns. Mas pronto. Passaram os Warriors. Não sejas assim mal. Para o teu Tobias, está bem? Não sejas assim, Paulo. Paul George over me. Mesmo assim, o Tobias precisa dizer Paul George over me. Pá. Infelizmente, esta época foi demasiado má. Mas os Pistons não ganham a série porque, pronto, os Vets deixaram mal os putos porque o Malik e o Tim Hardaway foram demasiado inconsistentes. Sim, também houve ali, nós comentámos aqui, lembras-te, Gonçalo, a dizer isso, que o Kate também ficava ali um bocado atrapalhado quando chegava a passar para os atiradores e nada, mesmo o próprio Tobias e nada, e complica. Não, foi uma série muito mais atiradores. E já agora sobre o Kate, para a primeira experiência de playoffs, gostei bastante. Para a primeira experiência. Mesmo o Jalen Duran, que cometeu aqueles erros clássicos. O Duran no final da série estava a ser o melhor posto da série. Sim, mas eu estou a dizer do início. Do início esteve ali tremido, mas sim, depois... Sim. O Duran começou mal a fazer muitas faltas, mas ele nos últimos 3 jogos foi melhor que o Cat. O Cat houve um jogo que nem apareceu. E o Cade impressionou-me pela capacidade de decisão, pelo shot making. Foi só pena o triplo do Cade não estar a entrar. Sim, mas eu gostei bastante. Mas lá está, gostei deste...
Sim, Detroit era um ataque muito, muito dependente daqueles dois que tu mencionaste, o Malik e do time. E se quer ter aqui um Cade com um lançamento, não ao nível deles, como é óbvio, mas ter um lançamento mais respeitável, epá, pronto. Bastava a porcentagem da regular season e não teve, se calhar, perto. E aliás, chegou a um ponto em que o JB Bickerstaff teve que pôr o Cade a jogar ao lado do Schroeder. Porque... Sim, mas isso não é. Mas o Cade não estava a tomar mais decisões. Ele cometeu muitos turnovers, mas até nem acho que ele tomasse muitas mais decisões. Eu acho que lá está. A ajuda do Schroeder é porque o Schroeder é bom no ponto de ataque e que estava para quando o Amen quando o Ozar ia ao banco, tu não ias pôr. Era a melhor solução que tinhas para defender o. Sim, e era tipo um second ball handler, estás a ver? Ou seja, não era sempre o Cade a carregar a bola, a transportar, a fazer. Tinhas o Schroeder como uma segunda opção, ou seja, para não ser só focado no Cade. E acho que também ajudou nisso. Mas foi uma série engraçada, lá está. Cade, Jalen Duran, Ozar Thompson, que também se portou-se bem. Também, e atenção, os Pistons, que é verdade que não vai ser uma equipa de cap space, porque Cade muito provavelmente vai sair ao NBA e vai receber o tal bónus, presente teve dado para os Pistons, que são 9 milhões, que não vão ter no seu cap, e vamos ver como é que vai ser, porque tem ali questões, lá está, para resolver. Os atiradores, que falamos aqui, Malik Beasley e Tim Hardaway, são free agents, e depois tem as questões, lá está, das renovações, lá está, do E a época descansou para a Ivy e Duran. Sim, Ivy e Durant, vamos ver como é que será essas questões. Embora, atenção, renovações, caso haja acordo, não vai afetar a próxima época. Estou no cap na época a seguir. Já agora, falando em renovações, estou curioso para ver números do Thunder. Muito curioso. Pois, as Max... Que é 7 e J-Dub. Exatamente. E para o ano, Super Max do Shea, não é? É assim a vida. Agora, voltando aqui para estas questões, voltando aos Rockets e aos Warriors, tal como disse na outra série, a melhor equipa perdeu. Epá, os Rockets não foi um basquete muito bem jogado, mas realmente eu acho que os Rockets do jogo 5 e do jogo 6 demonstraram exatamente porque é que foram a melhor equipa e foram a melhor equipa ao longo de vários jogos desta série. Eu gostei muito. Os Rockets tiraram o jogo 1, que foi muito mau, e o jogo 3, que foi que o jogo levaram à Bada, logo em Houston. Mas eles nesse jogo 3 falharam tipo 17 lances livres ou uma coisa parecida, portanto isso não havia contar. Os Rockets houve uma altura, eles nos primeiros 3 jogos acho que falharam tipo 37 lances livres, que é uma coisa tipo que nem sequer existe, estás a ver? Falhar 30 é absurdo. E pronto, e depois lá está, o Steve Kerr também tem muitos anos disto e qualquer coisa, começa a ver o jogo a fugir e a fazer faltinha antes de Steve Adams e mandá-lo para a linha. Exato, mal ganha o ressalto, pumba. Vocês digam lá, fazer é cacheque num poste que não sabe lançar da linha de lance livre, digam lá se isto não é tipo o equivalente ao anti-jogo no futebol. Isto é péssimo, mano, é terrível isto. É terrível. Mas é o que é assim, meu. Tipo... Não, e ao fim, tu, quando chegares ao jogo 1 do Celtics Knicks, depois vem conversar comigo também. Eu acredito que o Madula é menino para ter feito a mesma coisa ao Mitch. Mas lá está, é um bocado como tu dizes, mesmo ao Sengun, que também muitas vezes foi, lá está, anda aqui para a linha lance livre também. Mas o Sengun é eficaz. Tipo, o Sengun teve os primeiros jogos mauzinhos, mas ele é eficaz. O Steven Adams, esta época lançou tipo 38%, logo foi. Apesar de ele ter melhorado bastante. Ele melhorou bastante nos playoffs, o Steven Adams. Na liga de lance livre. E é como tu dizes, havia ressaltos ofensivos que ele ganhava e pumba, os Warriors faziam logo falta. Os Rockets ganhavam um ressalto defensivo e o Steven Adams corria para o ataque, eles faziam logo falta, mano. Era ridículo. Aliás, há um lance no jogo 6 que o Van Vliet vai fazer uma drive para o sexto, está quase a fazer o gather para ir fazer o layup e o Jimmy faz falta no Steven Adams fora da bola. Agora que tu falas nisso, o Steven Adams, lá está na sua carreira, já tem muitos anos de playoffs e isso. Este playoff foi os playoffs que teve mais tentativas de lançamentos livres. 4.3. Obrigado. Steve Kerr passou a vida a mandá-lo para lá. 4.3. Atenção, 4.3 para um jogador que joga 22 minutos. Lá está. Eu acho que ele no jogo 6 lançou 14 lances livres. É capaz. Tinha que andar a ver, mas é capaz. Mas sim. Agora passando para finalizar aqui o episódio. Falta a previsão. Sim, é isso que eu ia dizer. Para finalizar o episódio, falar da previsão dos Wolves contra
ia dizer Rockets, não, porra, contra os Warriors. Devia ter contra os Rockets, devia. Olha, contra os Rockets seria uma série também engraçada. Mas ia haver muita era série para haver porrada. quer dizer, podemos ter o Rudy Gobert e Draymond Green. Pois, está bem. O Marcos acho que vai estar atento nisto. Mas da série Não, em si... é que imagina, desculpa, Ciro, só para te dizer, tens Rudy Gobert, tens o Randall também para andar à porrada, também deve ser um gajo fixe. Tens o McDaniels. Nas Reed, mano. Nas Reed Tens o também. Nas Reed. Se quiser pode dar ali Tens uns o Nas encontrozinhos e também é O Alexander Walker, o Alexander Walker é nem para andar à porrada também. Epá, é assim, eu estou a contar 5 gajos. E 5 tens o gajos Jimmy, para o Draymond Green. e tens o Jimmy. Não, assim, Pinto, deixa ser 5 para 1 que eu quero que o Draymond leve porrada e está bom. Está bom. O Jimmy tem mais amor. O Dre deve estar quase a levar tipo um jogo de suspensão. Eu acho que já devia ter levado um jogo de suspensão na série contra os Rockets, mas pronto. Não, eu estou a dizer por causa dos flagrant points e o caralho. Fogo. Aquele do Fred VanVleet, ele consegue arranjar uma maneira para disfarçar, mas que, mano, fizeste agressão, tipo. Mas pronto, já agora em relação a esta série, eu acho que os Wolves se despacham isto rápido. Achas? Eu acho que... Acho porque os Warriors têm demasiado non-shooters. E os Wolves vão vender tudo para defender o Steph Curry e o Jimmy, e acho que vão se viver bem com isso. Eu atenção, acho que os Wolves ganham. Eu dou favorito aos Wolves, embora eu acho que não vai ser como os Lakers, mas não eu acho que 5 ou 6. Sim, eu estou em 6. Mas lá está. Vai depender também um bocado daquela questão do Curry, não é? O tal polegar dele, não é? Que o Dylan Brooks estava sempre a olhar para o polegar dele, era incrível. Qualquer contestação, o Curry ia lançar, ele lá ia tentar fazer qualquer coisinha, ou pelo menos via-se um bocado a intenção nisso. Mas os Wolves, na questão de realmente conseguiram afastar os Lakers rápido, vamos dizer assim, em 5 jogos, estão mais frescos, e não só, acho que até nível de jogo estão melhores. O Anthony Edwards está a dar um belo salto de playmaking, de organizador do jogo, está a fazer aquele salto tal um pouco como foi o Tatum, que foi tipo, menos olhar para o cesto e olhar para o resto, à volta mais dele. Devin Booker. Mais Devin Booker. Devin Booker, sim, eu ia dizer também esse nome, o Tatum e Devin Booker, e depois o Randall, que portou-se bem contra os Lakers. O Randall o Randall, não tanto o primeiro jogo é um bocadinho para o mauzito, mas a partir daí ele viu que não havia ninguém maior do que ele e fez o que quis dos Lakers. E o Jaden McDaniels apareceu no lado ofensivo. Apareceu, mas isso foi porque... Ok, apareceu vazio, há muitas vezes os Lakers deixavam... Não é só por isso. Os Lakers eram facilmente batidos. Tipo, aliás, o Jaden McDaniels aparece no lado ofensivo, mas não é tipo a bombar triplo, estás a ver? Não, foi cortes. Foi dentro. E os Lakers eram facilmente batidos no primeiro homem. Sim, mas ele apareceu, porque às vezes havia jogos que ele não aparecia, mesmo com o canto solto, ele lá tentava... Não tinha estas ações, sim. Estás a ver? Esta iniciativa, vamos dizer assim. E realmente, vamos ver como é que vai ser a série. Está os Wolves contra os Warriors. Mas lá está, dou favoritismo aqui aos Wolves, porque também dos Warriors acho que vai haver ali algum cansaço, que esta série contra os Rockets acho que vai deixar mazelas físicas, sinceramente. Muita porrada. E não só, o Curry já tem uma certa idade, Draymond Green, que teve ali defendendo o Sengun, Jimmy Butler e por aí fora. Eu estou curioso para perceber quem é que vai pegar no Curry. Eu queria que fosse o Ant, mas eu não aconselhava a ser o Ant, porque o Ant no ano passado quis pegar no conflito. Vai ser o Jaden, se calhar. Mas eu acho que o Jaden era melhor para o Jimmy. Para o Jimmy, se calhar. Porque eu, se fosse os Warriors, não queria ali o Randall, porque o Randall no Jimmy era para ser comido com das outras pump fakes e estar fora por faltas no instante. Sim, o Jimmy é mais... Eu não sei que seja Randall no Draymond. Não, vai ser o... Assim, depende de quem começar nos Warriors, percebes? Eu não sei se os Warriors vão meter o Buddy Hill no 5. Pois, também para saber isso. Vai ser Curry, Podziemski, Butler, Draymond, e falta saber se é o Moody. O Moody, se vai ser o Moody, talvez, não é? Eu se fosse os Wolves, não queria o Randall no Draymond Green. Se calhar o Randall vai para o Moody. Eu não queria o Gobert no Draymond Green. Isso. Não, mas não é por causa disso. É porque há muita split action ali e ias obrigar o Gobert a estar demasiado alto e os Warriors iam fazer festas ali de cortes nas costas.
E era um festival de lançamentos abertos debaixo do cesto. Aquilo era absurdo. Se calhar vais ter algum, embora acho que o Mike Conley vai ser o base titular, mas se calhar vais ter o Nick Alexander-Walker a ter muitos minutos. Sim, e o Dante também. E o Dante também. Aliás, o Dante estava à espera mais um bocadinho dele contra os Lakers, embora ali um jogo outro bom, mas esperava mais um bocadinho e acho que vai ser necessário também ele estar naquele nível um bocado parecido como ele teve contra nos Knicks, naquela playoffs nos Knicks. Mas se calhar vamos ver o Nick Alexander-Walker por causa dessa questão defensiva, estás a ver? Tipo, se calhar ali contra o Curry e ser, lá está, como estavas a falar, o Jordan McDaniels no Butler. Porque acho que o Ant a correr atrás do Curry não estou a ver, sinceramente, para desgastar. O Ant consegue fazer isso, o problema é depois do outro lado. É isso, é tipo, vais desgastar o homem completamente, depois vais chegar ao quarto e o homem vai precisar de uma botija de oxigênio, completamente, e pernas também. Porque lá está, vai andar a correr feito maluco atrás do Curry e depois ter que pegar na bola e ter que assumir o ataque. Acho que é demasiado, digamos assim, para ele. Gonçalo, o que é que tens a dizer? Wolves em 6 ia ver o Ant a colecionar mais uma cabeça de jogador de lendas que eliminou nos playoffs, porque já foi o KD, foi agora o velhote dos Lakers, e acho que vai atrás do Curry. Pronto, mas não te esqueças que no caminho também já foram o Jokic e o Luka. E o Jokic e o Luka, exatamente. Mas é isso, eu acho que o tamanho e a fisicalidade dos Wolves acho que vai ser demasiado para estes Warriors. Eu sei que os Warriors acabaram de apanhar das equipas mais físicas da liga. Mas vão levar outra porrada a seguir. Vão levar outra porrada a seguir, vão acabar completamente desmanchados. Quem é que vai acabar mais desmanchado? Os Knicks depois desta série ou os Warriors depois desta série? Não, os Knicks nesta série não têm razões para acabar desmanchados, porque os Celtics não são muito soft. Eles só têm que andar a correr nesta série. Mas, Pito, estou a falar do facto dos Knicks se desmancharem sozinhos sem ajuda de ninguém. Eu pensava que eles já se tinham desmanchado no jogo 5, mas o Brunson depois chegou ao jogo 6 e arrebentou aquela merda toda. Aquilo deve estar ali a levar muita injeção intravenosa, que é para ver se aquilo passa. Pronto. Ou então, como se diz a minha terra, bebe um bagaço e isso passa. Mas é isso, eu acho que estes Wolves são uma equipa muito completa, como eu disse, como já o tenho dito depois da pausa do All-Star, tem sido das melhores equipas da NBA. Eles também eram, o problema era esse. Pois. Foram das equipas também, foram algumas este ano, mas foram também das equipas que terminaram no top 10 tanto de offensive rating como de defensive rating, portanto são bons nos dois lados do campo, digamos assim. Mas é isso, só curioso também na questão dos matchups, perceber quem é que vai estar a defender quem é que vai estar a defender mais o Curry. Mas depois também ali do lado dos Warriors também falta ali um bocadinho aquela envergadura para aguentar aqui alguns destes jogadores. Acredito que os Wolves, na perspectiva de 5 inicial e rotação, têm aqui melhores possibilidades, mas é preciso nunca esquecer que temos de um outro lado o anão de 30, com quase 40 anos, um rapaz que adora jogar playoffs e vê-se perfeitamente a sua influência em jogos de playoffs. E vai ser Minnesota. E vai ser em Minnesota. Revenge Series, não é? E vai ser em Minnesota. Era isso que eu ia dizer, se tivesse lá o que era Mel. E o Wiggins? Isso também aqui era. Mas é isso. Wolves em 6. Eu não disse há bocado o KC em 7. Mas desta série, Wolves em 6. Eu acho que os Wolves têm capacidade aqui de passar para a próxima eliminatória e depois ficam à espera de quem do outro lado. Os Warriors, para ganharem esta série, os Warriors têm que obrigar os Wolves a jogar muitos minutos com o Randall 5. Mas acho que vai ser difícil. Os Warriors para ganhar esta série têm que tirar o Gobert de campo.
Sim, e vão tirar o Gobert muitas vezes, mas vai estar o Naz Reid, não é? Não, mas não interessa. O Naz Reid não é rim protector. Os Warriors, se conseguirem tirar o Gobert de campo, é uma série. Ok. Mas eu não sei se eu conseguem tirar o Gobert de campo. Se não é essa. Sim, vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Aliás, eu vejo facilmente o Gobert defender o Jimmy Butler. Ui, isso é... Sim, Ele aguenta... sim. Atenção, o Roberto aguenta-se bem. Não percebe porque é que a malta... Ele Não, aguenta-se bem. e a questão, mais pelo facto do que o Jimmy não é propriamente um. Quer dizer, Basta, o Jimmy não não é é threat no como se seja- outside e não é nenhum tipo. E não é nenhum. Nos drives dele não é muito rápido. Sim, não, e Exato. já não é o Jimmy Butler dos outros tempos, da bolha. Sim, e mas por aí fora. Não é o Jimmy que arrumou com o Milwaukee sozinho. Yeah, é isso que eu queria dizer. É isso. Muito bem. Notícias de última da hora. Não é? Falámos já há pouco da questão dos Cavs. Evan Mobley, Hunter e Garland fora. Ouch. Só tenho isto para dizer. Ouch. Isto por outras formas quer dizer 1, 2, 3 Cancún, não estou a brincar. Mas, Yeah. E por fim, para acabar, mesmo, também já me ia esquecer, falar das questões de treinadores. Treinadores que tivemos então os interinos a assumir o papel de treinador principal. Thomas Izal do Memphis Grizzlies, o do. Está-me a escapar o nome, dos Sacramento Kings, como é que chama-se? Já não foi. Não é treinador. Já não passou Os disso. Kings confirmaram o Doug Christie. Doug Christie, exato. Hoje foi aquela notícia de terem um novo general manager, ou vice-general manager. O gajo que jogou com o Jordan, o BJ Armstrong. Sim. E o Hilary renovou pelo Utah Jazz, isso também já foi há algum tempo também. E por fim, também que lá está, merece mais destaque, obviamente, Popovich, que retirou-se, pronto. Aliás, nós vimos pela conferência de imprensa como é que estava ele. Retirou-se, treinador, atenção. Não, sim, não é isso. Ele não é isso. Ele agora já não é treinador. Ele é El Jefe. Ele passou de treinador para ser El Jefe. Portanto, ele subiu na hierarquia. Isto não é o que ele se. Atenção, ele antes de ser treinador, ele era isso, digamos assim, só tinha esse ele papel. Ainda era isso, ele acumulava os 2 títulos. Estás a ver? Ele ainda era presidente, ele já era presidente das Basketball Ops. Tu vias a entrevista do dono dos Spurs a dizer que o Popovich decide. O dono era tipo cheque em branco, o Popovich faz o que quer, o Popovich era dono. Eu fiquei surpreendido por eles não terem ido nem ao Mike Malone nem ao Taylor Jenkins. Pois, os tais, aquela árvore do Popovich, mas eu também percebo porque é que foi, lá está, manteve aqui o treinador, como é que chama-se o nome? Lá está, os nomes deste treinador, não, já me esqueci, do interino Spurs, o que foi agora está a ser, vai ser principal. Mitch. Eu percebo, pronto, como ele que assumiu, teve boa parte da época com a equipa, e acho que pronto, vai dar os Spurs vão dar aquela cena de continuidade e pronto, e vamos ver o que é que tu vales, vamos assim, para esta próxima época. Que atenção, os Spurs, falaste há pouco jogo que em Thunder, eu acho que os Spurs podem fazer, embora já fizeram um move, não é? Do Fox, mas atenção, tem este draft e podem fazer qualquer coisinha, que eles ainda têm as suas próprias picks, porque no negócio do Fox, que vocês sabem, não deram nenhuma pick deles, foram tudo em picks externas, e não sei se eles podem tentar ali fazer mais uma trocazinha, fala-se um bocado de Giannis, embora mas o Giannis ainda é todo lado. Mas o Giannis hoje saiu um report que ele queria ir para Nova York, Los Angeles ou Miami, portanto. Ou Chicago também, vi Chicago, mano, Chicago. Digo só uma cena. O Austin Reeves e o Rui Hashimura a jogar por Milwaukee vai bater tanto. Ixi, nem me digo. Opa, a sério. Não sejas Bill Simmons. Quer dizer, o Bill Simmons foi pior a dizer. Tu viste essa troca, ó Pinto? Eu meti no grupo, é verdade, essa troca. Sparring contract. Tudo verdadeiro. Sim, para quem não sabe, é um clipe do Bill Simmons a dizer que os Lakers deviam ir buscar o Embiid e deviam oferecer os expirings todos que têm e 2 picks de primeira ronda. E depois... O Embiid não, o Giannis. Não, era o Embiid. Era o Embiid. Não vi isso então. Era o Embiid. Ele disse, era os expiring todos. E os Lakers deviam oferecer todos os seus expirings e 2 picks de primeira ronda. Ao qual o colega de podcast dele lhe perguntou: e o Austin Reeves? E ele, não, o Austin Reeves não está nisto, é só os expirings. E eu, que dúvida. Porque o Austin Reeves atenção, que o Reeves pode ser expiring, tem aquela player option no outro verão,
é por isso que ele perguntou o Austin Reeves, que podia ser, não é? Mas não é Austin Reeves. Eu só espero que o Embiid foi operado pelo mesmo gajo que fez a operação do Kawhi. Eu não sei que voodoo é que ele fez ao joelho do Kawhi. Eu só espero que faça o mesmo voodoo ao joelho do Embiid. Pino, não era uma boa opção levar o gajo ao Dr. Milagres? Ou o gajo Não. do O milagre é para os dois musculares, não é para os joelhos. Coitado. Ok. E agora vou ser mauzinho para o Pinto. Aquilo, há milagre ainda? Opa, não sei, já vi tudo. O Lonzo Ball voltou a jogar basquetebol, portanto. Sim, eu estava, é só como eu disse há pouco, só estava para pegar contigo. Muito bem, temos está fechado então a nível de notícias, estava aqui a destacar a questão de Popovich, realmente legado, 3 vezes campeão, 3 vezes eleito treinador do ano. 5 vezes campeão. 5 vezes campeão, 3 vezes treinador do ano. Se calhar que estava a confundir. E lá está, o treinador com mais vitórias, blá blá blá. Treinador com mais vitórias por pouco tempo. E atenção, treinador ativo com mais vitórias atualmente. Hein? Quem é? Treinador ativo com mais vitórias. É o Doc Rivers. E o gajo ainda não foi despedido, meu. Como é que isso é possível? Calma, tem que ter calma. E ainda vai acontecer, já não sabe quando vai acontecer. Pode ser um step para o sucesso. Foda-se, meu. Mas Pinto, pensa assim, dava-te mais gosto. Agora pensa bem, dava-te mais gosto ver o Doc Rivers a ser despedido ou vês o Doc Rivers a treinar uma equipa para o tanque, uma equipa tipo horrível. Opa, o problema com o Doc Rivers tem uma equipa para tanque é que o homem era capaz de ganhar uns jogos, percebes? Atenção, que não podemos. Pronto, nós estamos aqui muito a bater no Doc Rivers, mas atenção, uma das melhores fases que eu vi do Doc Rivers foi nos Clippers, que tinha uma equipa em que o melhor jogador era o Lou Williams. O Doc Rivers é melhor quando as equipas dele só têm bosta, percebes? Exato. Então, por isso é que eu acho que eles não só ficar com o Dame, porque a equipa já é horrível só com o Dame. Desculpa, não era para dizer isto em voz alta. Coitado, mas o Dame nem vai jogar na próxima época. Bem já aqui um hot take. Jeff Van Gundy vai ser treinador principal na próxima época. Não o Sam, o Jeff. É o dos Clippers, o adjunto do Ty Lue. Sim, ele teve ali um bom papel ali nos Clippers. Ele vai ser treinador principal e vai ser muito agito porque o gajo é completamente marado dos cornos. Atenção que, como treinador principal, no fundo de desemprego, temos aquela malta que foi despedida recentemente, Taylor Jenkins, Michael Malone, por isso vai ser interessante quando essa questão das cadeiras. O Bud que está a receber dos Bucks e dos Suns, mas eu acho que esse já está reformado, vai estar a receber dos dois lados, está bem. E o Frank Vogel também que está a receber dos Suns, e o Monty Williams também está a receber dos Suns. O Vogel não está a receber dos Lakers ainda, acho eu. Não sei, já não sei. O Vogel... Eu já não sei. Ele renovou o contrato quando ganhou o título, não é? Acho que ele renovou o contrato quando ganhou o título. Por isso é que eu estou a dizer, é capaz de não estar agora, se calhar, não quer dizer 5 anos? Será que ele renovou para 5 anos? Se calhar, não faço ideia. Se calhar já deve ter acabado, somente acabou esta última época. Mas pronto. Bem, malta, vamos o Monty está a receber dos Suns e dos Pistons. Sim, isso que eu estou a dizer, o Monty Williams, aliás, dos Pistons, Não tem mais 3 amigos. Exato. Não, o dos Pistons, ele foi um contrato de 7 anos. Foi um absurdo. Os Pistons... Quanto foram 5? Eu acho que foi 7. Acho que foi 80 milhões 5 anos. Basicamente, dos Pistons, a nível de jogadores mais bem pagos, temos o Kay, temos o Tobias e temos o Monty. Eu sei que foi 80 milhões. 85 anos, não foi? 5, 6. Embora o sexto tinha qualquer merda, mas já há 5 anos, pronto. Depois tinha aqui um sexto ano qualquer, mas já. É isso, é por aí. Sexto ano de opção, ao que parece. Mas pronto, tinha que andar a abrir os livros. A terceira pessoa mais bem paga nos Pistons é um gajo que já não está a treinar há algum tempo. Que é engraçado. Não, guarda-lei não foi bastante. Pronto, é capaz de não ser. Já não, tens o Tobias Harris. E o Stewart também. O grande Stewart. Quem diria? Bem, maltinha, vamos então fechar aqui o episódio. Se calhar vamos regressar para o final da semana, quando já tiver os segundos jogos dos playoffs e também ver como é que vai ser então os Warriors e Timberwolves. À partida, atenção, vai haver esse episódio. E também, mas isso já é confirmado, não é, Gonçalo? Vamos ter episódio para a semana, não é? Que é do basquetebol nacional masculino, em que tivemos a Taça dos Santos e também para o próximo fim de semana vamos ter playoffs, não é, Gonçalo?
É exatamente, vamos. Amanhã vou gravar com o António Dias. Vamos gravar para aí volta das 9h30 para sim para falar um bocadinho daquilo que foi a Final Four da Taça Hugo dos Santos. Final Four. Pronto, diz Pinto. Foram 6 equipas, não era Final Four, era Final Six. É pá, sim, mas quer dizer, pá, tecnicamente era Final Four, mas a gente sabe perfeitamente que houve ali jogos para definir quem é que eram as outras duas. Tens razão, é Final Six. Pronto, é isso mesmo, exatamente, obrigado. Pois, porque o Oliveirense tem para arrumar o Sporting para jogar a final. Ei, não te esquecer do Galitos também. Esquecer do Galitos. Sim, o Galitos ainda mais voltou ao Porto que o Sporting Oliveirense. É verdade. E é engraçado porque não é mentira nenhuma. Bem, mas é isso. Amanhã falamos da Taça Hugo dos Santos e lançamos aqui um bocadinho os dados para as séries de playoffs que vamos ter já neste próximo fim de semana. E é isso. Pronto, este episódio deve sair, se não for terça-feira, deve ser quarta-feira de manhã. Terça-feira é hoje, rapaz. Depois... Terça-feira é hoje, não é? É verdade. Pronto, é isso. Vamos embora. Tchau. Pronto, tchau. É isso. Amanhã. Tchau. Olá. Tchau. O Gonçalo já está como o Evan Mobley, o Hunter e o Gallant. Está out. Já está out. Muito bem, malta. Publicidade agora do costume, não é? Que é para nos seguir nas redes sociais, no Twitter ou X, como queiram chamar. Também estamos no Instagram e no Threads. Subscrevem aqui no canal do YouTube, deixem o like que ajuda no algoritmo. E se preferirem em formato de áudio, estamos naquelas plataformas principais, Spotify e na Apple Podcast. E também deixam lá as 5 estrelas que também ajudando a questões do algoritmo, aparecendo nas recomendações da aplicação. Grande abraço a todos e, malta, como diz o Pinto e bem, pá, não se fiem pelo chat GPT, pá, porque dizer que o Martim não é analítico, ou nem uma menção de analítico ao Martim, coitado. Muita pena do rapaz. Pá. Martim, volta, Martim, volta.